Gente, problemas técnicos. Voltamos. Meu Instagram começou a atualizar e parou. Ao né? vivo, né, Lu? Quem sabe, faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Isso acontece muito em casamento, viu, gente? A gente tem que voltar. Não extremamente volta com a noiva pro portal, mas assim, para um pouquinho, vamos encenar aqui. É o jogo de cintura. Exatamente, isso já aconteceu. Eu tenho alguns casos, assim, que depois eu conto aqui. O pior é que a gente tava falando aqui, falando, já não sei, né? O que mostrou, o que não mostrou, mas vamos lá. Como que nós estamos aí, Davi? Estamos já entrando gente pra gente começar as perguntas? Eu acho que dá pra gente começar, né? Vamos começar, Tati. Eu sou a Luísa, noiva 2025. Eu sou a Tati, cerimonialista da Lu 2025. Eu procurei a Tati para fazer a parte do cerimonial do meu casamento. Eu cheguei a fazer outras reuniões, mas o nosso papo fluiu muito bem logo na primeira reunião, então eu não tive dúvida que era com ela e o caminho está sendo muito leve, muito gostoso nessa nossa parte de noiva com a cerimonialista, porque... Energia boa, né? Energia boa. E assim, hoje em dia... Porque assim, gente, quando você vira noiva, você mergulha num abismo que, assim, não tem fim. Então, eu consumo muito esse tipo de conteúdo e as noivas, elas desabafam e falam de todos os problemas e muitas têm esses problemas com o cerimonialista, enfim. Então, eu, graças a Deus, não tive. A gente sempre se deu super bem, né, Tati? Até por isso muito que a gente bom. resolveu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Muito bom. A Lu, quando a gente tem muita conexão com as noivas. Eu acho que todas as noivas que eu tive, que eu tenho e tenho certeza que vai vir, eu sou muito intensa. Então, eu gosto muito de me envolver, eu gosto muito de conhecer, eu gosto de sonhar junto. Eu acho que é importante isso, né? A gente ter essa conexão, a camisa né? mesmo. Ter a conexão do sonho, né? Eu realizo através do casal aquele sonho e no dia a gente vibra junto. E a Lu foi um caso assim diferente, assim. Eu acho que a gente fez uma reunião, mas pelo menos eu tinha a sensação que eu já te conhecia, foi muito fácil. Sim. Não tinha formalidade, né? Foi muito fácil. E aí a gente começou a planejar. A Lu tem uma história, assim, de superação muito linda, com um sonho que teve uma pausa e depois voltou. Sim. E eu acho que quem conhece ela sabe, quem não conhece depois vai passar a conhecer. Mas aquilo me deu mais um desafio. Eu falei, nossa, então foi um sonho muito esperado por ela e pelo Vitor. Então foi uma responsabilidade muito grande ali e por outro lado também de viver aquilo, né? Falar assim, nossa, agora é o momento deles. E aí a gente tem essa intensidade, a gente fala muito de casamento, a gente fala muito de tudo. E acho que sempre com muita transparência, né, Tati? E eu falei exatamente isso pro Vitor depois da nossa reunião. Parece que eu já conheço a Tati e ao mesmo tempo que eu senti o profissionalismo, porque isso nunca faltou, eu me sinto como uma amiga. Então é bom porque você consegue expor o que você quer e falar o que você espera pro seu grande dia, porque... até por isso que a gente resolveu fazer essa live e mostrar um pouco desses bastidores, porque eu falo que o caminho até o altar é uma jornada, né, Tati? Você, mais do que eu, sabe disso. Assim. É uma consequência, assim, ela é inevitável, né? Mas o planejamento, eu acho que é o ponto alto. Lida com muitas emoções, sonhos, é muita coisa, expectativa. E a longo prazo, né? Sim. Então, eu sempre brinco que o casal coloca uma pessoa que não conhece na vida deles e quando ele tem intimidade suficiente, eles vão embora, né? Porque eu acho que esse é um desafio muito grande pra gente. Eu não tenho um relacionamento, eu passo a ter um relacionamento com vocês, né? E aí tem essa energia que aconteceu com a gente. Mesmo em pouco tempo, bateu, deu match, né? Como fala, deu match. Né? Deu Tati. Não tem como falar que não. Então é isso, a gente quer mostrar realmente um pouquinho do que tem por trás das câmeras, porque... Quando a gente vai num casamento, a gente só vê a festa, né? Na verdade, hoje em dia, como noiva, eu enxergo o casamento com outros olhos, né? Mas realmente tem muita coisa, é uma caminhada longa, com muita coisa boa. Também tem seus percalços que eu acho que é legal falar, né, Tati? Tem. Sobre isso.
Eu acho que tem ansiedade junto, tem expectativa. Tudo muito à flor da pele, né? Porque... E tem as coisas familiares que rola junto, e é normal, gente, evento social. Não tem como você ter questões familiares, deixar de ter questões familiares nesse planejamento, principalmente. Então, eu falo, tudo tem momento certo e a hora certa de a gente se preocupar. Então, às vezes, o casal, Tati, eu tô com problema disso, isso aqui, com pai, mãe, ou irmãos, ou tia, que seja. Eu falo, gente, calma, lá na frente, tudo tem momento certo, não se apega a isso agora, porque no fim tudo se resolve. Sim. E de fato, eu tô curtindo muito esse processo. Tô curtindo muito, porque eu sei que tem noivas que acabam não conseguindo aproveitar. Eu acho muito triste, Tati, porque pra mim tá sendo tão maravilhoso. É perfil. Eu acho que o casal ele tem que tomar muito cuidado quando eles decidem fazer isso, eu acho. Eu acho que às vezes eles estão com muita coisa e que resolvem, vamos casar. Deve ser só pegar uma cerimonialista, juntar os fornecedores e pronto, e a gente espera o grande dia. E não é assim. Então, às vezes, o casal tá com tanta coisa que gera uma frustração, porque ele começa a ter que se envolver em mais uma coisa. Sim. E ela é intensa. Querendo ou não, ela acaba sendo intensa. Porque não é mais o casal, é duas famílias, é várias opiniões. Envolve muita coisa, né, Tati? Aí tem a questão financeira que entra junto, e às vezes você tá com outros projetos. Tem questão do tempo, gente. Você tem que ter tempo para casar, você tem que ter tempo. E tem a questão, assim, vários pontos que eu acho que o casal, ele precisa estar preparado para aquele momento. Sim. Por mais que ele tenha um profissional junto, por mais que eles tenham vários fornecedores bacana que vai ajudá-los, mas eles têm que estar abertos, eles estão com a mente aberta para se envolver. Porque a gente não está vendendo, a gente está fazendo o sonho daquele casal. Então, eu preciso deles. Eu preciso que eles se envolvam, mesmo que seja no tempo de cada um. Isso aí você não pode falar que eu não me envolvo, né, Tati? Porque eu realmente entrei de cabeça. Muito bom, por isso que nós estamos aqui. E, gente, estamos com uma colinha aqui. Por quê? Gente, eu tô boba de ver tanta dúvida. Muitas perguntas. A gente selecionou algumas e a gente vai respondendo. E conforme a gente for fazendo as perguntas, às vezes o assunto vai fluindo para outras. Teve muitas perguntas aqui que ela acaba tendo colocações diferentes, mas a resposta é a mesma. Sim. Então, se alguém falar, vai ajudar, eu vou fazer, a gente vai fazer uma pergunta aqui e e vou responder, e provavelmente você vai conseguir entender a resposta para você, porque não era daquela forma colocada. Gente, se a gente não conseguir responder todas, a gente pretende, né, quem sabe, fazer aí mais falam, lives. Se vocês querem, compartilhe e fala, quero mais. Muita pergunta e a gente não pode ficar aqui também 3 horas, a vontade é essa. Vamos começar, Tati? Então, vamos. Primeira pergunta. E aí é legal que a gente consegue responder junto. Sim. Eu posso dar a minha opinião como noiva, você Falaram como que a gente pode agarrar o microfone. né? Inclusive, o microfone tem que ser nosso amigo. Inclusive, se a Tati tiver uma opinião, porque às vezes, né, pode acontecer, diferente, enfim, cada uma vai falar da sua forma. Então, pergunta número 1. Eu uni 2 perguntas aqui. Por onde começar e quanto tempo antes? Vamos lá. Quer começar, Tati? Então, bora. Por onde começar? Depois eu falo um pouquinho também. Começar pelo cerimonial. Eu acho essencial isso. Tudo bem que temos muitos casais que acabam chegando pra gente com um lugar já. E tudo bem, funciona. Mas corre riscos. Quais os riscos? A questão de que, às vezes, quando você pega o lugar e vai falar com o cerimonial, pode ser que na hora que você começa a planejar, o número de pessoas não vai caber no lugar. Ou o lugar é muito grande para o número de pessoas. Ou a logística é muito grande. Ou tem fornecedor que não pode trabalhar lá e você gostou do fornecedor. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é procurar uma cerimonialista para que ela possa entender realmente o que vocês querem, entender o que é a essência do casamento, o estilo também, porque tem muito isso. Às vezes a pessoa tem um estilo e ela pegou um lugar que tem que virar de ponta cabeça para criar aquele estilo, então você acaba investindo muito mais no espaço. E aí ela dá um direcionamento em tudo, o que o casal quer, financeiramente também, porque a gente tem que trabalhar com isso, com o financeiro do casal, para a gente poder diluir isso, e com todas as essências que o casal precisa. Então, a minha opinião, tá? Primeira cerimonialista. Sim. Eu, na verdade, como noivo, o que eu digo? Primeira coisa, alinhar as expectativas do casal. Boa. Então, assim, boa. Conversa o casal. Vai ser um mini wedding? Vai ser um casamento maior?
qual é, em média, não precisa fazer a lista de convidados, mas uma média do número de convidados. O que vocês esperam para o grande dia? Vocês querem um casamento mais intimista? Enfim, alinhe as expectativas, qual que é o sonho de vocês, o que simboliza, o que o casamento simboliza para vocês. Eu acho que essa é a primeira coisa. Depois disso, gente, cerimonial. E eu vou ser sincera. Nós fomos ver lugar antes de fazer reunião com a Tati, mas a gente não fechou nada e eu agradeço muito porque estávamos na dúvida entre 2 lugares. E tem coisa que só quem trabalha por trás das câmeras, no caso a Tati e não a noiva, consegue saber do espaço. Por exemplo, estrutura de cozinha. Algumas coisas assim que a gente não tem muito esse olhar. Então, eu lembro que a gente estava na dúvida entre 2 lugares. E assim, ó, matutando, quebrando a cabeça, tal. E aí a gente conversou com a Tati, ela conheceu o casal, ela viu o nosso estilo. E ela falou tal. E aí hoje em dia eu penso, meu Deus, era esse lugar. Era esse lugar, então... Essência do casal. É. Conexão, né? Sim, E tem aquela também que o casal tem que se ver casando no lugar. Eu acho que a mesma energia, quando se fala de evento social, ela tem que ter uma energia com tudo. Sim. Tem que ter o lado da segurança, tem que ter o lado do planejamento, da estrutura. Mas evento social, para mim, ele é totalmente ligado à energia. Pode falar vários nomes. Energia, conexão, match... Mas é emoção, é mais do que só um casamento ou só um evento, né? Sentir que é aquele o lugar, assim, né, Tati? Agora, realmente, eu não tenho dúvida. Porque você vai construindo e o lugar ele vai conectando com tudo, né? Então, você vai construir a mesa de bolo, a gente imagina a mesa de bolo naquele espaço e aí você... Inclusive, peraí, Tati, porque aqui, ó... Pergunta número 2, como escolher o local do casamento? Já respondemos. A gente já tá respondendo. Já. Porque, assim, na verdade, fechar a assessoria, primeiro de tudo, a gente não sai fechando lugar e falando com o fornecedor, assim, antes de fechar com a assessoria, sabe? Tem uma ordem. Tem uma ordem. Porque uma coisa depende da outra e precisa dessa sinergia mesmo entre os fornecedores, né, Tati? Tem fornecedor que não trabalha com fornecedor, gente. Parece que é coisa mas tem uma panelinha, não chega a ser uma panelinha, mas é uma... Não, é coisa de quinta série pra mim. Eu não gosto, particularmente. Eu falo, gente, a gente tá aqui pra realizar um sonho, né? Mas aí acaba que, assim, pro cerimonial e até pra noiva, todo mundo sai ganhando se já tem essa sinergia. Essa coisa entre flui melhor. Flui melhor. Mas às vezes é uma... Não vamos entrar no caso agora, vai. Bom, vamos pular essa. Próxima pauta. Mas aí, assim, Tati, por exemplo, outras coisas a se ponderar com o espaço, que eram coisas que eu não imaginaria, tá? Então, por exemplo... antes das reuniões, tem até que dar uma estudadinha, assim, porque, por exemplo, como que é a parte de iluminação do lugar? Você precisa contratar mais, porque às vezes você brilha o olho com o orçamento da locação de um espaço que você acha incrível. A hora que você vai ver, é um espaço cru que você precisa alocar. É o custo-benefício, todos os móveis, você precisa investir muito em iluminação. Tem gerador? Não tem gerador? Porque como que faz uma festa sem gerador, né, Tati? Faz mais. Então, às vezes, são detalhezinhos que a gente acaba não botando tanto reparo e o cerimonial, mais uma vez, tá aí para ser um facilitador, né? E o casal, ele acaba vendo o espaço de 2 formas. Antes ele vê pelo Instagram, que é tudo muito lindo. Sim. Pronto. Então ele não consegue ver a parte técnica, que tudo bem. Sim. Normal, não é a área do casal. E a segunda é quando ele vai até o espaço, que ele também não vai conseguir ver nada pronto. Então ele imagina que vai ficar lindo como ele viu no Instagram. Então ele não conhece as dores. E aí é onde entra o papel nosso. Falar, gente, cada lugar tem suas dores. E aí alinha a expectativa com a realidade, né, Tati? Exatamente. Assim, e na verdade, por exemplo, isso é um gosto pessoal, né? Que cada um tem o seu. Mas assim, eu hoje não trocaria um quadrado lindo e luxuoso por um lugar mais rústico, um lugar que tem história, um lugar que às vezes tem alguma coisa que pode ser um defeito para uma pessoa, mas para mim é um ponto positivo. Por exemplo, você gosta. Por exemplo, um detalhe de uma pia, que é uma coisa mais antiga. Eu vejo história no lugar, eu vejo, sabe? Mas aí é realmente o gosto. É por isso que aqui a gente tá falando, eu vou falar do meu gosto pessoal e é isso. Mas cada um vê o que faz sentido pro casal, né? E aí eu
falo muitas vezes eu, mas todas as decisões, assim, com relação ao casamento, é tudo muito conversado. Não tem como dizer que, gente, vamos falar da maioria. É a noiva que toma a frente, né, Tati? Assim, que acaba se envolvendo um pouco mais. Ultimamente. Mas o Vitor é super participativo. Eu não mexo uma agulha do casamento sem a aprovação dele. Eu acho que tem uma compatibilidade. Eu acho que os dois têm que se conversar muito, porque é um sonho de duas pessoas. E eu sei muito o gosto dele também. Então, assim, a gente tá muito alinhado, assim, nesse sentido. Eu acho que o espaço é isso. Eu acho que tem que ter uma ajuda de uma profissional e cada um tem um gosto, cada um tem uma essência, cada um tem um estilo. Então, a cerimonialista, ela vai direcionar. Aqui ela perguntou quanto tempo antes. Gente, as agendas hoje tá sendo um ano e meio antes. Eu procurei a Tati, acho que 9 meses antes, Tati. Eu tenho casamento de 3, 4, 5 meses. Mas assim, eu volto a falar, vai entender o tempo de cada um, vai entender o momento de cada um. E eu acho que é assim também, Tati. Por exemplo, uma pessoa quer fazer numa data específica, com um fornecedor específico. Tem gente que tem isso, tem uma data especial, sei lá, que quer fazer com tal e tal fornecedor. E aí, para conseguir casar essa agenda de todos os fornecedores, aí eu acho que a antecedência tem que ser, né? Aí tem que pegar com muita antecedência. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio também, Tati, porque tem gente... Mais uma vez, gente, a minha opinião pessoal, tá? Que começa a ver com 2 anos e meio de antecedência. E aí... Não, eu tô com noiva de 2027. Muda, entendeu? Então... Aí eu falei, gente, calma. O problema não sou eu não consigo fazer nada. E fora a ansiedade da noiva, sabe? Mas assim, eu acho que tudo também tem um planejamento. Às vezes eu pego noiva de 1 ano e meio, mas por quê? Porque existe uma logística muito grande. Ou mora fora do país, aí tem que vir para cá poucas vezes. Acho que é questão de exatamente. ver Então, cada caso, não tem né, o tempo Tati? certo, mas o quanto antes você conseguir, junto com o seu noivo, iniciar, é muito importante. Até porque a gente tem a parte financeira, que tudo tem que ser pago 30 dias antes. Então, você tem um planejamento. Você dilui o seu financeiro em várias parcelas até o dia D que a gente fala. Sim. Então, te dá até a abertura de você fazer muitas coisas. Sim. Né? A não ser também se o casal já se planejou antes e fala, não, a gente tem todo o dinheiro aqui, a gente vai fazer em curto prazo. E aí eu vou exaltar mais uma vez o trabalho de cerimonial, que realmente tem que ser a primeira coisa a ser feita depois do alinhamento do casal. Por quê? Ela vai distribuir o orçamento. Temos. Porque senão, pega o casal emocionado, achei um lugar incrível, maravilhoso. E aí? Fechou. E mais uma vez, os fornecedores têm que estar em sinergia, porque você vai pegar um lugar incrível e vai oferecer... Porque precisa de gastronomia, de estrutura, tudo que envolve uma festa de casamento. Então, o cerimonial também consegue distribuir, colocar os pés dos noivos no chão também, para que não extrapole muito o orçamento, por mais que muitas vezes acabe acontecendo, mas a meta é que não extrapole muito, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Um equilíbrio. Até mesmo me preocupa um pouco. Eu acho que tinha uma pergunta dessa aqui, que ela falava de ter muitas opções, né? Mas vamos seguindo aqui. Próxima, Tati. Vamos lá, a gente já falou por onde começar, quanto tempo antes, escolher o lugar, já respondemos. Como escolher o vestido, como foi pra vocês, eu chorei. Isso é contigo, Lu. Gente, como escolher o vestido? Primeiro de tudo, pesquise referências. E em todas as plataformas. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né, Tati? E a partir do momento que você pesquisa uma vez, o algoritmo é bem esperto. É só aquilo que cai no seu colo, entendeu? Então, pesquise referências, vai salvando. Não significa que você vai comprar, alugar, enfim, um vestido daquele modelo ou naquele estilo que você salvou. Mas só para você ir começando a se nortear. Ok, salvou as referências, comece a procurar ateliê, loja de vestido ou estilistas que fazem. E aí é importante ver até essa questão do valor. Porque senão você vai em 1 milhão de lojas, às vezes você vai em uma loja incrível e o vestido extrapola muito o que você pode pagar. Então, viabilidade econômica é sim uma questão. E ver o que a loja tem a oferecer. Lógico que às vezes no Instagram não tem
né? Acho que tem que se permitir. Sim, se permitir. Eu tô falando isso, se permitam, mas vou contar uma coisa pra vocês, tá? Eu comprei, fiquei com o primeiro e único vestido que eu provei. Mas se permitam, tá? Não, mas se acontece. Se permitam. Acontece. A gente tem noiva que às vezes experimenta 20 vestidos e volta pro primeiro vestido. Sim. Então, eu brinco que o vestido também escolhe a noiva. Vamos de novo na conexão ali, né? De ter aquela coisa de ela... E foi o que aconteceu tem noiva que às vezes, eu quero casar de princesa. E aí ela vem, chega lá... Pra mim, manda foto e aí não tem nada a ver. Eu falo, mas... Não, é importante se permitir, porque eu nunca tinha experimentado outros. Então, às vezes, as noivas colocam um modelo na cabeça, porque acham também que é um biotipo, que vai ficar legal. E a gente tem muitos profissionais que ajudam, sabe? Que às vezes as pessoas, cada um se incomoda com alguma parte. Sim, E a gente tem bons profissionais que direcionam isso. Então, você não gosta do seu ombro, então vamos fazer que valorize. Com algum véu, alguma coisa, né? Ou com o ombro, né? Escondido. Eu não gosto muito da minha cintura. Então, eu acho que o importante quando você está escolhendo um vestido é você pontuar o que você gosta e o que você não gosta. E aí, abrir a mente e deixar a pessoa, o profissional ali, novamente, que ele é capacitado para isso, a te ajudar. Sim. E se permitir. Sim. Você deu sorte. Você foi lá, escolheu o primeiro e amor. Amor à primeira vista, sorte, gente. É lindo. Sim, é lindo, sim. Maravilhoso. Então, assim, pesquisar referências, como eu falei, pesquisar os ateliês e se permitir, né? E conversar com outras noivas eu também acho importante, Tati. Porque, assim como tudo no casamento, o papel aceita tudo, né, gente? O contrato aceita tudo, na teoria tudo muito lindo. Então, assim, conversa, pergunta como foi a experiência de uma noiva, de outra noiva, não só pro vestido, mas para tudo. E aí, depois, experimente e se encontre no vestido. Boa. Se eu chorei, gente, foi assim... É que eu não posso falar tantos detalhes, porque eu não quero dar spoiler. Mas a mãe teve, né? As mães... Então, eu fui. E assim, eu vou contar um pouquinho, tá? Porque eu sei que vocês gostam disso. Eu comecei a pesquisar algumas referências. E, inclusive, é muito diferente de tudo que eu imaginava há alguns anos atrás. Que louco, né, Tati? Porque eu tinha uma ideia de casamento e hoje em dia é completamente diferente. Eu falo, nossa, que bom. Porque hoje em dia eu me encontrei mesmo. Enfim, pesquisavam aqui, pesquisavam ali, mas sabe, nada que eu falasse, é esse. Nada que fizesse meu olho brilhar 100%, mas falei, vou provar. E aí tem uma parte bem importante que eu não vou poder falar, de repente, na nossa live pós-casamento eu conto. Boa, mas podemos enfim, deixar. Fui pra São Paulo pra experimentar o vestido, foi eu, minha tia, minha mãe e minha sogra. E aí eu tinha marcado de ir em mais lojas. E aí, nesse primeiro lugar que eu fui provar, elas ficaram na sala. E aí, a pessoa me ajudou a provar. Elas não viram. Essa pessoa me ajudou a me vestir. E aí, eu cheguei na sala pronta. E assim, muitas noivas, eu até vejo na rede vizinha, falam que logo que colocam o vestido, já começam a chorar. Você chorou? Isso não aconteceu comigo na hora. Porque assim, eu tinha certeza... que o vestido ia ficar muito grande em mim, mas eu pensei, mas aí eu ajusto. Aí depois, na hora que eu comecei a pôr, eu falei, não vai fechar em mim. E aí, de repente, fechou. E assim, eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, parece que foi feito pra mim. A pessoa que tava comigo, ela mostrou o braço, assim, arrepiado, e ela falou, meu Deus, o olho dela lacrimejando, ela falou, tá passando um filme na minha cabeça. Ela lembrou do dela. E aí, ela falou, meu Deus, parece que foi feito pra você. E aí, eu cheguei pronta na sala. Tava sentadinha, minha mãe, minha tia e minha sogra. Eu até filmei. Eu preciso até postar, porque eu postei só na história na época e não postei no feed. E ali você se emocionou? Aí, a hora que eu olhei pra elas... E aí, as três já começaram a chorar. E eu olhei as três chorando, comecei a chorar junto. Porque eu sou essa pessoa, tá? Sou super emotiva. E aí, elas falaram, meu Deus do céu. Conclusão. Desmarquei todos os outros lugares. E já escolheu o vestido. Não, eu saí de lá e falei, gente, vamos no shopping almoçar, porque assim, eu tava na emoção. Então eu falei, vamos esperar dar uma abaixada. Pra ver se era esse mesmo, se foi tudo muito... Mas a emoção não abaixou. E aí, no shopping, elas continuavam chorando. Não acredito. Elas lembravam. Aí uma ligava, Gente, minha tia ligava pro meu tio e falava, nossa, aí minha mãe, enfim.
Então foi uma choradeira e todo mundo falou, nossa, é você. E é isso, gente, porque às vezes também as pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da noiva e eu acho que a gente não tem que se fantasiar de noiva. Não, a pessoa tem que você. te ver e falar, é você. Tem que ser você. É a você. essência não pode se perder. A essência, eu acho isso eu muito acho importante. que é isso, mas foi um momento muito especial, acho que um dos mais especiais, assim, até agora. Agora a gente vai ver como que vai ser o Foi Vitor bem na hora que estiver incrível. entrando. né? Gente, isso sim é uma caixinha de Gente, surpresas. eu juro que eu vou filmar assim. Depois Chora ou não chora, Tati? chora. Chora ou não chora? Chora porque a gente já chegou a fazer reunião que ele se emocionou, lembra? Ah, então pode ser Lembra que chore. teve reunião que a gente fez que ele deu uma emocionada? É porque, ó, vou contar. A gente ia nos casamentos, eu choro em todos. Eu choro em todos. Acho tudo lindo, quero olhar pra noiva, quero olhar pro noivo. E aí ele falava assim, gente, mas por que vocês estão chorando? Vocês não estão... É pra estar feliz, para de chorar. E ele não entendia essa emoção. Mas eu falei, agora ele tá entendendo. Talvez ele esteja entendendo, mas não sei, né? Eu acho que rola choro. Depois vocês colocam aí se rola, gente. Vamos apostar se o Vitor chora. Vamos Próxima lá. pergunta, Tati. Quanto tempo antes de contratar a cerimonialista? Isso a gente já falou, né? Isso é o tempo de vocês, mas primeiro ela, importante, pontuando aqui de novo. Teve decepções no processo, Lu? Ai, gente, assim, ó... Eu não sei que tipo de decepção especificamente a pessoa estava querendo saber. Como eu falei, eu já acompanhei e acompanho, né, muitas noivas na Rede Vizinha, porque assim, ó, lá é um mundo que a galera, Tati, expõe absolutamente tudo. Não, e dá nome, né? Eu fico até meio chocada, porque eu falo, gente... Dá nome. E a outra rede, de repente, viraliza um vídeo. Então, pode ser que entregue para muita gente. Então... As pessoas são assim. E tem muita gente frustrada no casamento. Aí eles rola. contam, né, de todas as frustrações. Mas aí o que eu penso? Pode rolar frustração dos dois lados por uma questão de expectativa. Então, pode rolar uma decepção da noiva porque espera muito das pessoas. É uma fase que a gente tá com tudo muito à flor da pele. Então, pode esperar que pessoas participem mais ou façam mais. E também pode rolar decepção de outras pessoas com a noiva. Mas aí o que eu penso? Gente, tenta viver esse processo de uma forma leve. Porque assim, o sonho, querendo ou não, Tati, é do casal. Então assim, eu acho que a gente tem que parar de pôr condições no amar. Boa, a gente eu acho que é isso. Eu acho que é isso, sabe? De todos os lados, assim. Eu só te amo se você participar e fizer tudo do meu casamento por mim. Eu só te amo se eu for padrinho do seu casamento. Eu não te amo mais porque você não me não deixou fazer isso. Então eu acho que é muitas isso. Condições, assim, eu acho. Pondo muitas condições no amar. E eu acho que o processo tem que ser leve. Todo mundo tem que enxergar o casamento como uma coisa maravilhosa, entendeu? Lógico que vai acontecer uma coisinha ou outra, assim. Mas... E aí também tem aquela questão de opiniões, assim. Porque às vezes as pessoas se frustram porque tem muita opinião, muita interferência externa, assim, sabe, Tati? Às vezes vem até das pessoas mais próximas, sim, né? Que isso pode é decepcionante, acontecer. né? Mas aí eu acho que assim, a gente também tem que... Os noivos, né? Tem que saber quem são os juízes que vão apitar ali no jogo, sabe? E também se tá sendo uma opinião por uma questão genuína de assim, poxa, quero ajudá-los a salvar a alma deles, a salvação, porque eles realmente estão fazendo algo errado. Ou se é uma opinião no sentido de se intrometer por pura vaidade. Então, acho que é selecionar isso. E as noivas também, noivinhas, relaxem, sabe? Porque a vida das pessoas está acontecendo. Então, querendo ou não, lógico que às vezes a gente espera e tudo mais. Como eu falei, tá todo mundo muito mais vulnerável, mas assim, as pessoas têm filho, têm trabalho, a vida tá acontecendo e o sonho é de vocês. Então, não deixem isso estragar o processo, porque pode ser tão gostoso. Então, é isso. E eu acho que numa dessas também, a gente tem que falar o lado positivo de você se surpreender positivamente com outras pessoas que você também não imaginava. Porque vem muita coisa boa. Exato. Eu tenho uma amiga que, Tati, nossa, é porque ela também é noiva. E tá sendo
muito maravilhoso, porque a gente Trocar ideia, a gente né? tá passando por todo esse processo juntas, então tá sendo tão incrível. São momentos. Então acho que a gente tem que se né? apegar a isso, sabe? Eu acho também. Eu falo, acho que é isso. Eu falo pro casal, assim, quando eles começam a dar pilha em alguma coisa, eu falo, gente, desapega. Cara de planta. Sorri, dá tchauzinho, sabe? Quem for, tudo bem, a gente vai pensar melhor no que você falou. Sim. Tenta não absorver. Eu sei que não é fácil, a emoção tá rolando, mas tenta não absorver, porque assim, o sonho é de vocês. Aproveita. Eu acho, Tati. Porque às vezes você no fica... fim, todo mundo vai estar lá com você, curtindo com você exatamente. no dia. Então não é porque a pessoa às vezes não perguntou, Não, que ela não tá animada. Normalmente são Tati. as pessoas que mais curtem a festa. Sim. E aí você para e pensa assim, poxa, eu fiquei aí parte do meu planejamento preocupada, ou ela falou coisas que me chateou. É o que eu falei, eu vejo muita noiva chorando por causa disso. Não vale a pena, não. Eu acho um desgaste. E aí, mais uma vez, dos dois lados, tanto do lado da noiva quanto do lado de outras pessoas que às vezes esperam dos noivos, assim. Me dê o que você tem, que eu vou te amar, e não me dê o que eu quero, que eu vou te amar. Então, acho que é meio que isso, sabe? Porque somos todos humanos, assim, então parar de pôr tanta expectativa, assim, sabe? Boa. Não só pro casamento, pra tudo. E acho que a gente tem que pavimentar o caminho e não ser pedra de tropeço. Boa. Acho que é isso, né, Como Tati? nós estamos com tempo, Davi? Meia hora? Meia hora, então vamos. E aí, gente? Como que tá aí os comentários, gente? Como que tá aí as coisas? Vocês querem ficar até quanto tempo? Não, uma hora. Se a gente ficar aqui, um pouquinho. Se deixar, deixar, a gente vai dormir aqui. Gente, que massa, gente. Que bacana, muito legal. Bom. Próxima, vamos Tati. Se der os celulares de vocês pra ver. Não, tá muito bom. Tem pergunta de sobra aqui. Tem. Vamos lá. Como foi a escolha? Nossa, gente, essa pergunta. Como foi a escolha de padrinhos e madrinhas? É uma pergunta que... Mais uma coisa que eu vejo acontecer muitos problemas. Gente, eu tenho um Instagram, pra quem não sabe, que chama BFFs da Lu, que é só pra mulheres, e eu só falo de casamento e sem filtro. Aliás, com filtro, eu tô sempre com óculos ou com aquele filtro da bocona. E é muito gostoso, assim. E é tão legal, porque eu sou tão eu, assim, que as pessoas acabam se sentindo muito íntimas, até para as pessoas que às vezes eu não tenho tanta intimidade, e contando coisas que aconteceram no casamento. E o dia que a pauta foi madrinhas, muita gente mandou direct falando que foi problema, que se arrependeram. Muito problema, né? Eu dou uma dica assim, ó. Eu acho que não vou entrar no mérito das frustrações que rolam, porque vai rolar. Mas eu dou uma dica assim: padrinho e madrinha não é número. Tá, gente? E não é decoração de altar. Não é decoração e não é número. Ele não precisa ser 2 cada lado, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, ai, Tati, eu tô com 1 de um lado, ou sei lá, 3 de um lado e 2 do outro. Tem que arrumar alguém para ficar número iguais? Só para cumprir tabela, né? Não tem, gente, não tem. Não altera a ordem do cortejo de entrada e saída, não altera a ordem de comprimento. Padrinho e madrinha tem que ser pessoas que o casal tem intimidade, que o casal conheça, que conheça a história do casal. Já foi a época de a gente convidar padrinho e madrinha, né? Que tinha uma época, até nem sei se isso é real, mas falava assim, padrinho e madrinha, presente bom, padrinho e madrinha tem que ser o tio do tio, porque minha mãe pediu. Não, padrinho e madrinha tem que fazer parte da vida do casal. Sim. Ou da vida de um deles que passou a partir daí que os dois ficaram juntos, eles começaram a conviver com o casal. Sim. Então ele tem que ter uma relevância muito grande. Sim. Eu acho que a gente não pode perder de vista, Tati, porque aqui, lógico, não vou ser hipócrita, a gente quer o oba-oba, a gente quer a festa, quer, né, tudo que a festa de casamento tem a oferecer, mas a gente não pode perder de vista o motivo principal, que para nós, né, eu e o Vitor estamos muito alinhados nisso, é o sacramento do matrimônio. Sim. Então, porque tem uma sequência do trabalho do padrinho e da madrinha, não é só no dia. E os padrinhos também estão lá para isso, para orar pelo casal e tudo mais. E foi muito difícil pra gente. Tem até alguma pergunta aí que eu não vou saber qual que é. Que é qual foi a parte mais desafiadora. E com certeza foi essa. Qual a escolha mais fácil, eu vou contar mais um pouquinho dessa história, assim. Estávamos com uma média de 13 padrinhos. A Tati quase me puxou pelo cabelo.
Gente, Eu falei, vai ser um cortejo. que música que tem que escolher? O hino nacional? Põe Eduardo e Mônica pra entrar a turma inteira. Porque eu falei, gente, imagina. E não, e Fotos, assim, então, protocolada. É. Uma hora depois tá os convidados, ainda não e assim, desce. ainda tinha alguns que a gente tinha que colocar. Então tava É. com 13 casais e muita gente de fora. E aí, aquela questão que pode ser meio polêmica assim. Ai, tem uma amiga muito próxima, mas a gente não é tão próxima do namorado, do marido. Enfim, o que decidimos, não só por isso, mas principalmente porque a igreja que a gente vai casar, né, a nossa paróquia que a gente tá lá semanalmente, vai ter missa logo depois. Então a gente não pode, não quer atrasar. A gente quer fazer tudo bem alinhadinho, inclusive pelos convidados, né, Tati? Ninguém quer uma cerimônia de 3 horas. E o cortejo dos padrinhos não é só a entrada, gente. Entra todo mundo, depois vai tirar foto protocolar um por um, então aumenta muito tempo, né? E a gente não ia, de jeito nenhum, mudar a igreja por causa disso. O altar também, como que a gente põe? Não ia, ali já não ia. Na 870 igreja pessoas. Na igreja você E não aí, ia conseguir. Conversando, eu e o Vitor, ele mesmo falou, nossa, eu tenho vontade de colocar só os irmãos. E aí eu Lindo. falei, nossa. E parece que a gente tirou um peso das costas de não chatear ninguém e de fazer muito sentido pra gente. Ponto. Eu acho que Sabe? aqui já responde. Fazer sentido pra vocês, e a gente falou, né? meu Deus, porque nossos irmãos vão estar com a gente, assim, ó, independente do que aconteça, sabe? E aí a gente achou muito incrível e foi a nossa decisão. E as amigas, assim, os amigos que a gente comentou, a grande maioria falou, nossa, eu faria a mesma coisa. E eu tenho uma amiga que falou semana passada, já fui comprar meu vestido de madrinha, porque eu sou sua madrinha do coração. Então, assim, todo mundo super abraçando a causa. Gostoso. Então, assim, muito, muito gostoso Eu acho que foi mesmo. uma escolha sábia, assim. Mas não que não possa ser padrinhos, amigos e tal. Mas eu acho que é o que faz sentido mesmo pro casal, né, Tati? Exatamente. Porque realmente tinha muita gente que tava ficando de fora, a gente tem a Gente, família 13. muito grande. Uma hora depois estão entrando ainda. Entendeu? Tô brincando, brincando. Tem alguma aí de cor, de padrinhos e madrinhas, né, Tati? Tem, aqui, Que aí a gente já definir emenda paleta de cor e vestido. pra madrinha. Igual pra madrinha. Isso eu imagino que a Tati não vai querer se... né, Eu falar, acho que isso mas... daí entra no mérito muito da decoradora, gosto, e é muito mas... gosto pessoal da noiva. Então, mais uma vez, eu vou falar da minha opinião. Pra mim, madrinha não é decoração de altar. Vou falar e vou sair correndo. E ainda mais vestido da mesma cor e do mesmo modelo. Porque assim, gente, além dessa questão de decoração de altar, a gente tem que pensar em todo o contexto. A gente sabe que existe aquela questão de coloração pessoal, do que harmoniza bem com o tom de pele, com o cabelo da pessoa. E eu já acompanhei amigas que foram madrinhas e escolheram uma cor que a pessoa não se gosta. Sumiu na cor, Sumiu, né? não se gosta, não se sente bonita. E a gente sabe como é mulher, né, Tati? É complicado. Além disso, tem uma questão do financeiro. Então, às vezes, a pessoa tem um vestido incrível ou acha um vestido incrível que ela falou, nossa, eu queria usar. E aí não tem. Então, eu acho que tudo isso... E eu, particularmente, acho a coisa mais linda, cada uma de uma cor. Eu acho lindo. A tendência tá muito isso. Tá eu acho muito lindo. deixar livre, Sim. mas ainda estão se usando. E eu acho que cada um tem um gosto. É o gosto da Lu. Isso da noiva é muito particular, tá, Muito. gente? Porque eu já vi, sim, casamentos muito bonitos com cores parecidas. E também tem aquela questão de, às vezes, escolher... sei lá, 3 cores ou uma... A gente sempre orienta sabe? a dar pelo menos 3 cores, tom sobre tom, para ter o poder de decisão. Porque às vezes a pessoa não acha aquela cor exatamente. Sim. E a noiva não está dando, né? Porque uma vez que você impõe, você passa a ser obrigada a dar. Então eu falo, dê 3 opções tom sobre tom, que fica agradável e você dá o poder de escolha para o seu padrinho, para sua madrinha, na verdade, Os né? padrinhos a gente escolheu porque eu acho que é tranquilo, assim. Homem, inclusive... É porque se deixar vai de bermuda, né? Então bom. Né? Até no traje do casamento a gente colocou o traje bem bonitinho, porque senão... Bom, vamos lá. Próxima, Tati. Lu, vou casar na praia. A Tati consegue fazer ou só em São Carlos? Gente!
Gente, eu faço casamento em todo lugar, o céu é o limite. Quer fazer no balão, quer fazer pulando paraquedas. Vamos que a Tati tá pronta pra vestir a camisa. Praia, gente, praia é uma coisa muito pessoal, assim. Eu falo que é uma realização, né? Eu tenho tudo, só não tenho casal. Então, casal que me procurar, gente, já tenha algo vamos bom. lá! Algo bom e eu faço algo bem bacana, gente, porque é lindo. Sim, Você ia casar na praia, gente né? queria. Mas aí depois, tudo bem. sim. Não, mas me procura, tem algo Sim. muito especial, viu? É. A gente já falou da paleta de cor de madrinhas. Como não se perder com tanta referência hoje em dia. Nossa, é difícil. E vai vir mais, gente. Tati. Tá vindo mais. Gente, é assim, mais uma vez. Tem muita informação, a gente tem muito acesso à informação. Então, acho que cada vez mais os noivos estão ficando mais exigentes. Então, isso acontece. Então, é um desafio aí para os fornecedores. Então, gente, veste a camisa e vamos lá. Faça porque, a sua assim, diferença, para não ser mais um. Antes era assim, vou contratar um decorador, vou contratar e É o que isso. tinha. É o que tem. Era mais prático, assim. Hoje em dia, tem muito acesso. E o céu é o limite. Então... Eu acho que tem que ter cuidado. Mas assim, mas Cuidado. eu acho que tem que pensar o que é uma vontade minha, o que é uma vontade do casal, ou o que é uma vontade comprada. Porque eu vi, porque é uma tendência, porque modismo, todo mundo né? fez. Lógico, gente, todo mundo vai ver a tendência, o que tá usando mais, o que tá usando menos. Mas assim, pense em algo que vai ser temporal também. Eu vou olhar daqui 5, 10, 15, 20 anos... O que eu vou achar? Lógico, talvez você pense, nossa, mudaria isso, mudaria aquilo, normal. Mas assim, que não seja uma coisa tão, sabe, diferente do seu gosto pessoal. Tem que ter cuidado, porque tem que fazer sentido pro casal. E nem tudo que tá no mercado faz sentido para aquele casal. Eu tenho casal que a gente faz uma reunião de briefing antes de a gente iniciar qualquer coisa. Após iniciar, assim, o casal fecha com a gente, aí a gente fala, bom, agora vamos fazer uma reunião de briefing pra gente criar o planejamento do casal, que é todas as tarefas, tudo que vai ter, tudo que vai compor. E aí vai criando todo um universo do casamento. E aí eu tenho casal que tem coisas que faz muito sentido para eles, e tem casal que fala assim, eu nem quero e nem me ofereça. Então eu acho que é entender o que faz parte realmente da essência do casal. E também, por outro lado, tomar cuidado, porque quando a gente coloca muita coisa dentro de um evento, a gente não tem duas coisas, a gente não tem tempo hábil para poder aproveitar tudo. Concordo, E Tati. outra coisa, você vai dividir muito a festa, porque vai todo mundo para cada canto, tanta atração, tanta coisa, e o mais importante, que é a integração dos convidados juntos, não rola. Tem. Porque a gente vai parecer que a gente tá fazendo uma feira. Então, assim, nossa, lá em cima tem Eu um ponto acho do que não sei o quê. que o casamento não pode virar um espetáculo onde todo mundo vai ver os noivos curtirem a festa. Lógico, os noivos são protagonistas e os convidados coadjuvantes, mas sem os convidados não somos nada. Não rola. Então a gente rola. tem que pensar em todo mundo, tem que E pensar tem que coisa todo mais mundo tem gostosa. que aproveitar, tem que De curtir, tá junto. tem que celebrar ali junto, né? Então eu acho que é isso. Tomar E eu acho que cuidado. assim, a referência é sempre muito legal, gente. Eu tenho 1 milhão de pastas no Pinterest. Só que pega uma referência daqui, uma referência dali, mas imprime a personalidade do casal. A pessoa tem que chegar na festa e falar: caramba, eu vejo eles aqui. A identidade, eu Sabe? falo a identidade visual do casal. Eu acho que é isso. E aí também você também direcionar. E tempo de festa, né, gente? Você imagina, você coloca tanta coisa, aí você vai fazer nós correr com tudo. Aí vai parecer uma maratona. E eu corre sou com uma banda. jovem senhora, gente. Então, pelo amor de Deus. Não, corre com uma entendeu? banda, corre com não sei o quê, corre com outra atração. Gente, vira uma correria, o casamento vira uma maratona. Não pode. Não. Então, eu acho que um motivo para você, assim, nem motivo, né? Uma dica é vocês entenderem a essência do casal. O que para vocês fazem sentido. Então, imagina que vocês vão fazer uma grande festa, vocês vão convidar pessoas que vocês amam muito, que conhecem muito bem vocês, porque não é um evento corporativo, é um evento social. E aí as pessoas vão se identificar como vocês estão se identificando com o evento de vocês. Então, tudo aquilo tem que fazer sentido. Então, e eu hoje acho em que é dia esse cuidado. realmente tem muito atrativo, muita coisa, né, Tati? Mas o que realmente a galera vai aproveitar? Não, e custos altos porque às vezes também, é né? isso que eu ia falar, porque às vezes é uma coisa que você gasta, que você poderia investir em uma outra coisa ou Eu economizar, que faria muito mais
mais sentido, né? E isso quem vai ajudar é o cerimonial. Porque a gente tem a obrigação de oferecer, mas de guiar, assim. E de ter esse feeling com o casal, de entender a essência do casal, E isso a Tati entendeu desde o início, gente. Na nossa primeira conversa, ela já sentiu, assim, o nosso estilo, né, Tati? A gente tem que conhecer. A gente passa a conhecer o casal no decorrer do tempo do planejamento. Mas a gente tem que ser rápido com isso, para que a gente consiga entender a essência do casal e poder oferecer o time. Oferecer o que eles realmente querem, o que eles realmente gostam, o que faz sentido para eles, né? E a gente entender que aquilo também dá para eles conseguir, porque a gente também junto está trabalhando com o financeiro, a gente tem esse comprometimento também junto com o casal, né? E é o que eu falei, eu hoje em dia, se eu vou num casamento, se eu sou convidada para um casamento, eu enxergo com outros olhos, tá? Você não é mais convidada, você é convidada noiva, eu valorizo assim, ó, cada detalhezinho, eu falo, caramba, às vezes isso não faz sentido para mim, mas que lindo, que cuidado. Ou você vai falar assim, ou começa a ter aquele olhar crítico, né? Também, né? Também, assim, ó, isso eu não faria, mas eu acho que nunca aquela coisa de sair da festa só falando mal. Não. Sabe? Gente, porque Tati, você sabe o valor que é um convidado de casamento. Todos nós, né? Sabemos. Nem vou falar ao vivo aqui, porque vai assustar a gente. Então, assim, o meu emprego valorizem se vocês forem convidados para um casamento, porque é tudo pensado com tanto carinho. Gente, não faltem. Sabe? Não confirmem sua presença. Aquelas que já começam a fazer a chamada. Não, aqui, e não faltem, por favor, gente. Quando eu olho pro casal, eu falo, nossa, 5, 6 pessoas não vieram, Tati. Eles olham com uma cara pra mim, assim, tipo, Mas começa a dar uma ansiedadezinha, sabia, Tati, disso, assim? Muito, gente. Eu tenho muita dó, assim, uma dó boa, digo, mas ao mesmo tempo eu falo, põe na lista negra. Pode colocar, não convida mais nada. Porque o convidado tem que valorizar, né, Tati? O que mais tem a aí? gente tem, assim, qual a escolha mais fácil, mais difícil, acho que você A escolha mais fácil foi o noivo, gente. Essa é fácil de responder. Delícia. A mais difícil foram os padrinhos, com certeza. Né? Qual mais? Eu pulei, tem assim... Qual você pulou? Eu pulei uma... teve uma do perrengue aqui que falaram. Já sei, tá. Mas esse você vai ver se você vai querer falar, tá? Pra você falar se você já teve algum perrengue, assim, qual foi o maior perrengue que você já passou num casamento? Mas, assim, coisas que acontecem, tem muita coisa, gente. Porque, assim, é um evento, gente. O nome já diz, tem eventualidades. E muitas vezes o que acontece? O cerimonialista descasca os abacaxis, ou seja, resolve os BOs e a noiva nem fica sabendo. Assim, coisas muito sérias, quando tem um bom planejamento, difícil acontecer. Porque foi bem planejado, ponto. Mas tem as coisas que o casal nem fica sabendo, né? Sim. Mas a gente tem vários, e assim, eu tenho mãe que desmaia antes da noiva entrar, e aí você tem que encenar. Eu espero que eu não desmaie com a minha desautonomia, tá? Você já segura o sal. Assim, pra cair a pressão, porta da igreja fechada, porque minha pressão é baixa, eu tenho desautonomia, enfim. Já põe o salzinho aqui, ó, embaixo da língua. A gente já tem no kit cerimonial. Já vai ter meu kit sobrevivência. Nós temos noiva que chega lá na hora de entrar, dá aquela contenção. Gente, precisa fazer um xixi. Oi? Nossa, e um xixi com vestido de noiva não é tão simples quanto parece, né? O banheiro é lá embaixo no salão. Aí eu só falo no rádio, gente, continua a música. Já volto. Pelo amor de Deus. Aí corre com a noiva, chega lá, aquele vestido enorme. Então, parte do bastidor que ninguém imagina. O cerimonial tem que levar a noiva pra fazer xixi. Não é tão simples, né, Tati? Não, tem muito. Assim, e tem vestido, gente, que a gente tem que entrar dentro dele. Eu falei que eu vou comprar um bambolê. Eu vou fazer um teste. E eu vou fazer elas entrarem no bambolê e vou erguer pra ver se funciona. Não sei. Eu preciso criar uma forma de erguer esses vestidos, tadinhas. Sim. Né? Enorme. Mas eu acho que teve um que eu assim, foi a primeira vez e agora a gente colocou até no cronograma. Eu tive uma noiva que me chamou no hotel pra abrir o vestido dela. De madrugada. Eles já estavam no hotel. O noivo bebeu tanto, Não, o noivo bebeu e falou assim, eu vou cortar. Só que era alugado. Vai cortar e aí o ela vestido, falou, não, aí ela, pronto. vou ligar pra Tati. Isso, Tati, assim, na noite de núpcias. Já era de madrugada, assim, já tinha acabado o casamento, já fazia horas, era, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Ela, Tati, você pode falar? Eu falei, pode, o que aconteceu? Você tem como vir aqui abrir meu vestido? Porque ele quer cortar, Tati. Não pode, eu preciso devolver. Esses não queriam se desapegar do cerimonialista de jeito nenhum, chegou Tati. eu lá no hotel, né? Falei, gente, olha, dá licença, você pode avisar o quarto tal? Fala que a Tati tá aqui. Não, imagina a cara do cara, né? Porque falou, entrou um casal, agora tá entrando outra pessoa, né? Casal, né? De noiva. Será, né? Vai entender, né? Aí deu tudo certo, conseguiu. Aí eu cheguei lá, né? Eu tava o noivo sentadinho, assim, e eu fui lá abrir.
Falei, bom, agora eu tenho que ir embora, Tudo né, bem, gente? Não agora é o meu comigo, trabalho né? tá feito. Agora a gente coloca no roteiro. Abrir o vestido da noiva antes de ir embora. Põe aí, Tati, não pode esquecer. É, boa, isso foi uma. Tem aqui, se arrumar sozinho ou com todas as madrinhas. Gente, mais uma coisa que eu acho que é muito particular e vai do perfil da noiva também, né, Tati? Tem gente que gosta de um alvoroço, tem gente que não. A Tati me instruiu de forma muito, muito sensata, assim, quanto a isso. Porque tem muitas questões que precisa ponderar, né? Sim. A gente recebe vocês com muita emoção lá no portal. Eu acho que a gente fala no portal, mas é no momento da entrada da noiva, né? E nós que recebemos vocês, gente, eu queria, assim, eu acho que as noivas, eu queria que elas se vissem nesse momento, assim. E é por isso que eu contratei um story maker, porque eu quero esse por trás das câmeras. Caseiro, mas ainda tem uma coisa que ele não vai pegar, assim, aquele olhar. Quando vocês olham pra mim, assim, tipo, cheguei nesse dia, Tati. E agora? E agora eu me salvo. Ela esquece até o que ela pensou em fazer, da forma, o momento da música, enfim. E aí eu falo, bom, agora a gente, né, vamos iniciar. E aí a gente desce e tá borbulhões aquilo, né, a emoção, tudo. Então, eu já tive noiva de chegar muito estressada porque tava com muita gente, tá? Então, assim, se arrume com as madrinhas, com amigas, sim. Mas tem um momento seu. Sim. Nem que for 15 minutos. 20 minutos antes de entrar no carro e vir para o momento, para aquele grande momento. Tenha um momento seu sozinha, um momento de finalização, um momento de reflexão, um momento que de seja... de se sentir que seja noiva, uma oração, né, Tati? que seja alguma forma sua dentro da sua religião. Não importa. Ou que seja só parar e respirar. Respira. Eu vejo muito isso, assim. Sabe? Eu acho que aí chega lá... Respira. Porque às vezes eu chego com a noiva pilhada e eu não tenho tempo de acalmar vocês. Então eu falo, gente, faça da forma que vocês achar melhor. Mas dá 15 minutos pra você antes. Na verdade, assim, ó, essa minha decisão foi muito pautada nas minhas experiências pessoais, até pelas minhas questões de saúde. Se eu fosse me arrumar num salão, muitas vezes o salão não fecha pra noiva, normal, né? Precisa atender. Então a coisa tá acontecendo, tá entrando cliente, tá saindo cliente, tá um vucu-vucu, tá um entra e sai, tem cheiro de produto muito forte, eu tenho reações alérgicas, é muito estímulo, muita coisa. Às vezes pessoas que recrutam a noiva, você gostou disso, não gostou? Ou pode dar um BOzinho, que eu também já vi acontecer, alguém não gosta do cabelo, da maquiagem, vai falar pra noiva... Enfim, é uma questão. É muvuca. É uma muvuca. E além dessas pessoas, também tem as pessoas que estão trabalhando pro casamento. Então, tem a pessoa que tá fazendo a foto, a filmagem. No meu caso, eu contratei também o Story Maker, que é até uma coisa legal da gente falar em algum momento. Então, assim, é bastante gente. E essa questão do making off, e também tem que pensar se o lugar... Então, quero me arrumar no local do casamento. Tem estrutura para arrumar todo mundo? O profissional, ele arruma todo mundo? Então, tem tudo isso. Eu, por essas questões minhas, pessoais, particulares, eu vou me arrumar sozinha no local do casamento. Porque eu quero fazer um making off com calma, eu quero fazer tudo tranquilo, ter o meu salzinho ali, ter os meus remedinhos ali, colocar uma musiquinha gostosa, né? Pra eu curtir o meu tempo, o meu momento, pra eu entrar tranquila, sabe, Tati? Porque eu já tenho... possíveis intercorrências que podem acontecer. Então, o que eu puder evitar de gatilho, pra mim é melhor, assim, sabe? E eu amo foto, então eu quero um making off legal. Acho que você tem que curtir, né? Eu quero curtir. Eu conheço gente que falou, eu não me vi pronta. Porque muitas vezes a noiva é a última a ser arrumada. Então, É muito louco isso, pressa. Você não se viu pronta, então, né? Pressa. Então, a pessoa falou, nossa, eu só me olhei no espelho, a hora que eu vi, eu já tava atrasada, a gente tive que ir pra igreja ou pro local, assim. Então, eu não quero, eu quero ficar pronta antes, eu quero, sabe, fazer tudo... É do meu perfil, assim. Mas se quiser se arrumar com as madrinhas, tenha seus 15 minutos, gente. Mas é também uma coisa muito particular. É muito incrível. Eu, em alguns momentos, pensei, nossa, queria muito estar com as minhas irmãs e não vou estar. Mas, assim, a Tati até me falou, Lu, mas você vai ter a festa inteira depois pra curtir com todo mundo. E passa tão rápido.
Atrasa. dia se arrumar. Então, foi uma escolha bem... E o profissional que eu acabei contratando, ele não faz mais ninguém. Isso Então, é muito importante. Às não faz vezes mais também coloca muita gente com poucos profissionais e Aham. rola atraso. Sim. Gente, eu acho muito deselegante atraso em casamento. Aham. A não Foi-se ser- o tempo, né, não, Tati? gente, Foi-se o noiva tempo. pode atrasar. Não, gente, não Não, pode. não pode, Não pode. é. A logística é muito grande, a pessoa Uhum. tá lá ao ar livre. Não, eu respeito esperando. com todo mundo. É, todo tem mundo coisas- quer curtir a festa. Tem coisas pontuais. Eu acho que Aham. tem casos e casos. Mas assim, Lógico. se atrasar porque noiva pode, ou porque eu vou me atrasar, ou porque a madrinha atrasou uma madrinha, gente, em cabelo, vira uma cascata, todo mundo exatamente, é o atrasa. efeito dominó, né? Não, e aí a noiva fica estressada, eu tô com tempo, eu tô na correria, tô com os convidados que olham pra trás e vai, e não entra e vai. Aí as crianças já estão se desmontando, então você Aham. vira um caos. Então, gente, não atrasa. Muito deselegante Sim. isso. E até convidado, né, Tati? Porque eu vi, mais uma vez, mais uma polêmica da outra rede. Gente que só vai na festa e não vai na cerimônia. Qual é a opinião? Casos e casos, tá? Pode ser que a pessoa tenha uma questão... trabalhando, Tá trabalhando. sim. Mas assim, se não, Não entra. eu acho deselegante. Não, nem entra. Eu acho deselegante. Eu não deixo nem Atrasar, entrar. porque, poxa, gente, a pessoa se organizou ali, ou então, vou só na festa. Se você tem a possibilidade de ir, prestigiar, orar pelo casal ali, eu acho que tem que ir, Mas entendeu? tem, né? Tem cara de pau. Tem gente pra tudo, Vamos né? lá, Lu, qual que é a O que próxima? mais, Tati? Como que tá aí, Davi? Temos aqui quantas pessoas online? Vamos ver. Mais de 30. E o pessoal tem pergunta ao vivo aí? Na verdade, tem bastante comentário. Tem comentário? Ai, que delícia. Olha só, que gostoso. Tem pergunta? Quer ler alguns? Não sei. Quer ler algum? Deixa eu vou pegar e entregar aqui pra você, que fica mais fácil. Pode ser. Quer dar Vamos o ler celular? alguns. Aí a gente lê alguns antes Pode de... ser. Até mesmo pra gente saber quem tá, né? Porque senão fica um negócio tão... O meu tá dentro da minha bolsa. Você quer dar o meu ali? Acho que esse daqui, deixa eu ver se ele aparece. É porque na verdade tá dentro do da Lu, né? Isso. Tá. Vamos ver, Tati. Vê aí, Lu. É que vocês vão só ver agora os depoimentos agora, que eu fui atualizei. Cadê, gente? Não tô sabendo ver, não. A pessoa tá meio limitada aqui. Deixa eu ver. Aqui, vamos ver. Mas Vê, deixa eu Tati. conseguir te mostrar aqui pra ficar mais fácil. Eu só consegui ler um. Ó. Já falei? Agora nossa! sim! Quantas? Que delícia, Ai, que gostoso, gente. Vamos lá. Gente, vocês compartilham, curtem Olha, bastante. Vitor Pereira, o noivo tá aí, hein, noivo? Que bom. Ai, tem fornecedor seu assistindo, ó. Tem, não tem vi. fornecedor seu Só assistindo. pra vocês verem alguns aqui, ó. Eu chorei vendo o vídeo que você postou do dia da escolha do vestido. É minha amiga que eu tô compartilhando tudo com ela. Ai, que delícia. Essa vai chorar. Coração quando você de entrar. mãe da noiva explodindo. Minha mãe, você falou de casamento, ela já chora, mas eu que nem julgo, porque eu linda. também sou assim. Que linda. Esse muito. vídeo delas é lindo, arro. Ai, que delícia, gente. Todo mundo assistindo. Vitor chora. Ela votou que ele chora. Vai Então, chorar, sim. foi isso, belíssima. A Lu Aluna nasceu pra fazer podcast, amiga. A Gente, dicção que de delícia. milhões, Dudinha. Você tá sendo incrível. Conta Eu conto tudo pra tudo ela. pra ela. Gente, juro, a gente conta tudo. Tudo, Ela também vai absolutamente casar? tudo. Ela vai que vai casar. Ela vai Ai, que casar na delícia. Bahia. Ai, que chato. Aí, ó, gente. Você pode organizar meu casamento já. Eu daria uma ótima assessora. Você não é bom? Bora, Lu. Vem trabalhar com a Tati, gente. já vamos fazer Vamos. Tudo uma faz embolada sentido. aqui. Ótima escolha. Boa. Depois a gente Amandinha, vê. nossa, Vamos acabar tem de fazer muita as coisa, muito as gostoso, perguntas gente. aqui, então. O Vitor comentou coração. Ai, Ai, coraçãozinho. que lindo. Te amo, viu? Ai, que muito love, gente. É muito Ai, love. nosso apelido é Chicletinho, gente, mas a gente é mesmo. tá? Gente, É muito isso love. mesmo. Casamento à vista aqui, ó. Vamos lá. E a gente tem aqui qual o ponto mais desafiador para cerimonialista. Eu acho que Ai, verdade, tá. o ponto mais desafiador para mim é conhecer o casal em tão pouco tempo. Aham. Eu acho que esse, para mim, o resto, assim, porque o resto você vai dominando, né? Tudo que você faz várias vezes você vai dominando. Mas cada vez o casal é diferente. Sim. Então não é uma coisa que eu vou dominar. Uhum. Porque vai um casal embora, vem Sim. outro, com outro gosto, com outro jeito, com outra história. Então, acho que o mais desafiador é eu conhecer ele em tão pouco tempo Uhum. e conseguir entender o que eles querem, o que eles gostam e acertar. Então, Sim. quando o casal no final fala assim, Tati, nossa, você fez do jeito que a gente queria. do jeito Tati, que mas a gente nossa, sonha." deve ser muito gostoso, Não, né? não tem, assim, não tem nem... É uma...
Eu me emociono toda vez. Sim. No final, sabe? Porque eu falo... É aquela coisa assim... É a missão cumprida da fada madrinha aqui. Mas é uma gratidão pro resto da vida. Minha, porque eu conheci novas pessoas, porque, eu troquei. Gente, é um dia mais especial da vida do casal. Né? E eu sou muito sentimental nisso, assim. Eu sou muito pessoa, eu sou muito humana, né? Então... Intensidade, talvez seja por isso que a gente se identificou tanto, né, Tati? Então, na hora que no final, que o casal, assim, vem, agradece. E não é pela festa, não é... por tudo. Eu acho que é pela realização. Trás, então eu falo, porque é a realização de um sonho, assim. Então eu acho que o mais difícil para mim é isso, é conhecer o casal em tão pouco tempo e acertar nas coisas que eles querem. Porque quando você conhece a pessoa há muito tempo, é fácil você dar algo e acertar. Eu sei o que a Lu gosta, porque eu conheço ela há muito tempo. Mas eu não sei o que a Lu e o Vitor gostam. Eu acabei de conhecer eles agora e eu preciso criar um sonho junto com eles. Eu preciso... entender, eu preciso entender o que eles realmente, qual é a essência deles, o estilo deles. Por mais que a gente está fazendo reuniões, por mais que a gente converse, e tem um lado atrás disso que eu preciso ter. Eu preciso criar uma técnica rápida e ao mesmo tempo eu preciso criar um lado emocional junto, né? Criando laço, assim, né, Tati? História. Eu acho que esse é o mais difícil. E quando vocês vão embora? É tão difícil. Tati, eu imagino. Mas então, quando eu for, a gente volta para fazer mais lives. Isso. Só para dizer que o seu pré-wedding foi o mais lindo que já vi. Ai, gente, obrigada. Quanto tempo antes fazer as fotos? Olha, eu acho que isso também vai muito do casal e do que espera do ensaio do pré, né? E o tempo, né? E o tempo. Porque tem casal que não tem tempo, gente. Sim, e assim, eu quero usar essas fotos para usar em materiais para o casamento. Tem gente que usa isso na caixa dos padrinhos ou usa, enfim, para alguma coisa. Ou, não, eu quero só para guardar de recordação ou para colocar, para postar nas redes mesmo, com contagem regressiva, que também é legal. E aí, falando do pré... Eu acho muito legal falar sobre isso, porque, assim, muitas vezes, principalmente os noivos, os homens, são um pouco mais resistentes e mais tímidos com fotos, né, Tati? Mas eu acho que é muito legal fazer o ensaio. Porque é uma oportunidade para o fotógrafo conhecer vocês, É uma oportunidade para o fotógrafo conhecer. Porque no dia do casamento, foto posada... 15, 20 minutos ali. O resto vai ser a coisa acontecendo. Fotojornalística. Então, se você for se conhecer, você vai se soltar, você vai conhecer a fotógrafa. Ela também não sabe o estilo do casal, o estilo de foto que vocês gostam. O nosso ensaio do pré foi assim, um dia com chuva do início ao fim. E eu não mudaria absolutamente nada. Né? Foi incrível, superou as nossas expectativas. O Vitor falou, gente... Eu não gosto de foto, porque no final a Paulinha elogiou ele. Ela falou, nossa, Vitor, você foi muito, muito gente boa, foi tudo muito gostoso, o dia foi muito leve. Ele falou, gente, porque assim, eu não gosto de foto, realmente. Não sou uma pessoa de ficar fazendo book e tal. Mas assim, são 2 dias. É o pré e o dia do casamento. Eu vou ficar aqui de mau humor? Vamos curtir junto, entendeu? E aí a gente foi também instruindo o que a gente gostava. Esse tipo de pose eu não gosto. Eu gosto de foto... Enfim, o estilo de foto. Eu acho que você dá oportunidade pro casal conhecer o fotógrafo e o fotógrafo conhecer o casal. Porque vocês fecharam, porque houve uma conexão, deu certo em todos os sentidos, mas vocês ainda não tinham feito nenhuma pose na frente da lente do fotógrafo. E assim, gente, foto, é que eu amo foto e tal, mas é o que fica. Fora a memória, lógico, mas assim, a foto e o vídeo, assim, conta uma história. Então você tem que pegar um profissional que conta uma história e eterniza isso de uma forma muito bonita. E mais um fornecedor, assim, que a gente amou. A Paulinha fez o nosso ensaio do pré do jeitinho que a gente queria, e eu olho as fotos, os vídeos que a gente fez no dia, a gente consegue se ver, né? Se ver de novo naquele dia, e é tudo muito gostoso, sabe? Inclusive a Paulinha é uma pessoa legal aí pra gente trazer em alguma live. Tem história. Eu acho que foto e vídeo fica, que nem você falou, eterniza, não dá pra ficar sem. Eu fiz um casamento que os noivos não quiseram fotógrafo, você acredita? Nem no casamento? Não, nada. Gente, eu até hoje
hoje, assim. Onde vivem, o que comem. Não, eles não quiseram. Eles quiseram, assim, quem quiser esteja lá e curte com tem que curtir. E ok, você tá vendo como cada um é de um jeito? Mas foi único também, né? Eu fiquei na época muito... Eu já gosto tanto que vai ter até uma coisa especial lá, que vai ser surpresa. Muita coisa. Mas eu acho que é um momento também que o fotógrafo vê o lado que vocês gostam. Eu não gosto muito desse lado. Eu gosto que a gente tira mais assim. Gosto e aí de foto mais natural ou mais posada, mais chega documental. No dia do casamento, é muito legal. Há uma diferença muito grande do casal quando fez esse ensaio. Sim. E a forma que eles se conectam com o fornecedor lá no grande dia e aquele que não fez. Então, parece que não criou uma intimidade. Eu acho que é isso, é criar intimidade com o fotógrafo com o casal. Inclusive outras coisas também. Que rola. A história do casal, a história, né, família. Então, o fotógrafo normalmente pergunta sobre tudo isso, assim. E foi muito, muito produtivo, e agora, o tempo muito legal. Antes, eu acho que cada um vai pôr na sua agenda. Você pode fazer, tem fotógrafo que faz na semana. Tem gente que faz na semana, eu já vi gente fazer 6 meses antes. A gente fazer depois, a gente quis usar as fotos pro site, né? Essas coisas. Então, a gente já fez. E, mais uma vez, foi muito legal, muito produtivo. Eu indico para todo mundo. E, assim, uma dica que eu dou. Faz de uma forma que seja a cara do casal. Mais uma vez. Imprime a personalidade de vocês. E, por exemplo, conhecendo o senhor meu noivo. Eu sei que se fizesse uma foto na rua com um monte de gente passando, igual algumas pessoas fazem, ele não ia curtir, ele não ia se sentir à vontade, consequentemente eu também não. Então a gente fez num lugar, pegamos uma fazenda, né, locamos, que tava só a gente, a fotógrafa, e aí foi muito gostoso. Então, para vocês fizeram sentido, até assim, né? escolha de roupa, de cenário e tudo, porque tá muito em alta essas fotos de vestidinho curto, óculos de sol, cerveja na mão. Então, se a gente fosse pela tendência, mais uma vez, como não se perder com tantas informações, tanta tendência, tanta coisa que aparece? Faz o estilo do casal. Porque eu vi que muita gente parou de fazer foto na natureza, mais ou íntima, foto né? mais íntima, ou fotos mais clássicas também que eu gosto, sabe? Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com o modismo, né? Nem tudo que é moda então, é o seu gosto, né? Por exemplo, eu nem bebo. Então eu vou tirar uma foto segurando uma garrafa de bebida, não faz sentido, não sabe? E para outros fazem, entendeu? E eu tenho um casal que eu acho que tem que ser muito exato, porque aí fica incrível. Eu tive casal que curte, por exemplo, a gente curte muito a Paulista, essa fica incrível, Tati. Lindo. E aí vai muito do casal. É por isso que não se perde. E aí vem o papel do fotógrafo, de entender isso também. E o fotógrafo ele tem um olhar, ele né? tem que conversar com o casal, ele tem que ter como que é o estilo de vocês, o que vocês gostam, né? E tentar explorar isso também, porque aí as fotos ficam arraso. Sim. Gente, eu recebi mais fotos essa semana e assim, eu queria postar 1000. Tudo bem? Posta vocês vão assim, lá, uma por dia até o dia do seu casamento. Uma não, a gente faz o albinho. Eu acho que a gente pode fazer isso. Uma por dia até o dia do seu casamento. Vamos postar um monte. Marcamos. Porque assim, eu não posso deixar isso só pra gente, entendeu? Não, as pessoas precisam muito bonito ver. Pra isso. Porque aí depois teremos mais um ano de fotos do casamento. Então isso, eu preciso... pós, né? Então... Você precisa explorar isso. Eu já preciso zerar do pré pra depois começar as do casamento. Vocês me aguentem. Vai ter do casamento, gente. Nossa, vai ter. Não, é foto, é vídeo, é videomake, e aí, e outras coisinhas mundo, que tá vindo. Com sobrinhos, com todo mundo. Fofuras. Vai ser muito incrível. Vamos lá, o que mais temos aqui, gente? Como que nós estamos tempo? Nem... dá vontade de ficar aqui, né, gente? Mas vamos ver. A gente ainda tem sorteio, né? Tem sorteio, mas isso a gente vai falar, né, no final. Estamos ao vivo há 1h10. Olha, já deu. Eu acho deu que uma tá hora. bom. Vamos falar um pouquinho dos parceiros? Já deu. Eu vou falar... já deu. Deixar as duas aí. Gente, ao vivo, escapa, né? Foi mal. Vamos começar falando então um pouquinho dos parceiros. Vamos. Eu já estou com o meu body da Valizer. Ai, eu gente, até postei, é muito chique essa noiva, né? Que eu peguei 2 para escolher. Eu tava muito na dúvida, mas esse aqui lindo, eu amei. Arrasou. E, inclusive, faremos um sorteio de um vale, né, na Valizer. E mais do que isso, vejam bem, noivinhas aqui presentes e noivas da Tati, noivas da Infinity. Eles vão dar condições muito especiais. Isso. Então, quem fizer o chá de lingerie
Gente, aproveita. Olha isso. Vamos lá. Quem comprar o presente da noiva vai ter 15% de desconto. E a cerimonialista também tem? E aí, podemos fazer. Gente, eu não sou noiva, mas eu trabalho com noiva, serve? Acho que serve. E a noiva vai ganhar uma lingerie. Uau! Então, assim, gente, condição muito especial. Muito e aí, especial. o que tem que fazer, Lu? Chega lá e falar que a noiva fala da que Infinity. viu aqui pelo meu, né? Da Luísa ou da Infinity. E a galera lá é muito 10. A galera lá é muito 10, tá? Não, e tem cada lingerie mara, sim, né, gente? É tudo muito lindo. E tem pra todos os gostos, todos os estilos. Todos os tamanhos também, gente. Agora... Mais aí sorteios. A gente tem o brinco que eu usei no meu pré-wedding. Esse a galera ficou chocada. Ai, mas é lindo, né? Maravilhoso. Vamos sortear ele aqui Vamos também. sortear o brinco. Aí a gente tem coisa boa de comer. Temos coisas boas de comer. Mini box de frios, Se Casale, da minha sogra, inclusive, gente, que é maravilhoso. Precisa arrumar um parceiro de vinho agora. Então... Já tem lingerie, já tem brinco, tem já tudo. tem E vocês estão vendo que a gente quis as coisas bem casando lua de mel. Com o casamento, né? Noite de núpcias. E aí, foram falar o quê? Nossa, tá faltando os docinhos. Minhas amigas, óbvio. Aí, a Bru do PQ mandou o quê? Vamos sortear um chocotone tradicional. Porque também estamos delícia. aí, né? Bru, época de fim de ano e tal. A gente precisa degustar antes de sortear. Sim, então temos... Valizer. Sim, você não pode, Tati. O quê? Eu falei que a gente precisa degustar. Mas tudo bem, Tati. Temos, então, Valizer, temos o brinco. Isso, o PQ, que é o PQ, o chocotone. Temos o mini box e temos um buquê do Botânico. E aí, a Ju até deu a seguinte sugestão. Se tiver alguma noiva que vai casar em 2025 e for fazer o ensaio do pré e quiser usar o buquezinho no ensaio, boa, porque legal. Ela já vai ter, provavelmente... Se não, gente, se não for noiva, os buquês são muito lindos para presentear, para pôr num vaso em casa. Então, também tudo a ver com o casamento. Então, vários sorteios aí. Como que nós vamos fazer o sorteio? Aí, essa é a questão, gente. Porque teríamos só um parceiro, mas... a coisa foi aumentando. Boa. Então, a gente queria fazer o sorteio com as pessoas que participaram da live. E vai ser difícil a gente fazer aqui ao vivo, entendeu? Então, o que a gente pensou? De repente, postar uma foto e todo mundo que participou comenta lá na foto. Gente, não vai deixar de comentar. E a gente consegue sortear o comentário. Pode ser, porque se a gente for fazer todos os sorteios aqui agora, a gente vai ficar mais uma hora a gente vai ficar muito tempo, sabe? E aí a gente, então, posta essa foto, comente, e aí a gente já faz o sorteio. E aí a gente consegue sortear pelos comentários. Isso. E aí a gente posta na história todos os vencedores. Não, e a gente faz pelo próprio aplicativo dos comentários. Não é a gente que vai escolher aleatório. Não, nada, de jeito nenhum. O aplicativo que não é marmelada, gente. Não vai ter marmelada. Tá? Não vai. Por mais que, né, às vezes as pessoas que estão aí na live são pessoas próximas. E o legal é que, assim, temos muitos parceiros, então a chance de ganhar... e quem não ganhou, participa da próxima que vai ganhar, gente. Porque já tem outros parceiros querendo vir na próxima. E mais pergunta, porque, gente, a gente respondeu uma média de 14. Só que tem mais uma folhinha aqui, ó. Muitas. Vocês vão conseguir ver. Gente, quem... tudo pergunta. Não, e quem a gente não respondeu... Aqui, tudo pergunta. Então, não se chateiem, né? Quem a gente não respondeu, fica tranquila. Comenta lá se vocês querem que a gente... faça novamente uma live. De repente, mais uma logo antes e uma pós. Eu acho. A gente podia fazer uma com a Lu, assim, nos 45... Pra ver se eu vou estar assim ou se eu vou estar... nos últimos 45 minutos do tempo. E depois a gente faz um pós, pra saber qual é a sensação dela de ter casado. Como foi? E como foi a experiência. Como foi? Eu acho boa. Vamos fazer. Mas é isso, Lu. Muito obrigada, gente. Adoramos. Foi muito gostoso falar do que a gente gosta. Amei, Tati, muito obrigada. Muito gente, bom. Obrigada pela presença de todo mundo. Quem ficou aí até o final. Tem que ficar até o final para agora curtir a fotinha, tem que né? Ficar até e o obrigada final. a todo mundo. E podem dar sugestões também, se vocês quiserem alguma coisa específica. Levar algum fornecedor, de repente, pra gente bater um papo e conversar. A gente trazer convidado. Trazer convidado. Acho que vale. Trazer o Vitor, ele foge daqui. Esse não, mas um convidado de fornecedor acho que vai ser bom. E a gente também, eu queria também agradecer, porque no fim não deu certo no meu Instagram, mas a gente tá tudo pelo da Lu. Quem não assistiu, depois eu vou postar no meu também.
E aí na próxima eu vou lembrar a senha, né, Tabi? É gente, importante. A senha é muito importante. Vocês não entendem a minha cara quando ele perguntou. Não, e o pior é que eu também falei, nossa, mas você lembrou rápido, mas aí eu lembrei, eu lembrei. Tá bom. Ó, gente, beijo, muito obrigada, gente, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.